Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Eu sou o Juan e fui convidado pela Liga Acadêmica de Hematologia e Hemoterapia de Biomedicina da Universidade Paulista de Assis para conversar, para apresentar um pouco de um assunto com o qual eu trabalho e tenho grande interesse. E eu quero primeiramente manifestar minha gratidão pela lembrança, pelo convite. Destacar que estou muito feliz em ter essa oportunidade e de cumprimentá-los mesmo à distância nesse momento de aprendizado e de tanta indefinição. Eu fico feliz de poder ajudar com aquilo que eu posso oferecer nesse modelo, nesse molde, e eu espero que seja útil para o aprendizado de vocês, que comece algum debate sobre o assunto, que ajude na compreensão mesmo de cada um de vocês e que isso possa talvez ser uma primeira oportunidade de entrar em contato com algum conhecimento ou mesmo a porta de entrada do que pode vir a ser algo novo para vocês. Tá? Então, é um prazer, eu agradeço profundamente a lembrança, espero que a gente tenha novas oportunidades de discutir nesse momento e em momentos futuros. Tá? Eu sou mestre em genética, atualmente eu faço doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e quando convidado eu pensei em falar um pouco sobre a fisiopatologia, ou seja, que mecanismos moleculares estão associados ao desenvolvimento e como essas alterações moleculares podem ser utilizadas para a proposição de novas terapias em leucemia mieloide aguda, que é certamente um dos assuntos principais que mais me interessam dentro das neoplasias hematológicas. Tá? Então essa conversa, esse conteúdo, ele vai iniciar desde a base da hemato, que dá substrato para entender o que são as leucemias, especialmente a leucemia mieloide aguda. A gente vai entender um pouco de como elas são classificadas e como que as alterações conhecidas hoje são utilizadas para diagnóstico e potenciais alvos para terapia. Então, falando um pouco de câncer, as neoplasias elas constituem uma doença genética, caracteristicamente genética, que terá como início alterações moleculares que vão, de alguma maneira, interferir em processos celulares. Isso daqui são os primeiros hallmarks do câncer, em que se destacam a sustentação de uma sinalização proliferativa, a evasão de mecanismos supressores de crescimento, a ativação de invasão e metástase, a habilidade de replicar de maneira imortal, a indução de angiogênese para os tumores sólidos e os mecanismos de resistência à morte celular. Esses principais achados foram compilados inicialmente por dois pesquisadores muito importantes na área de câncer, e em 2011 esses hallmarks foram atualizados. Como consequência, essas muitas vias que favorecem o surgimento e estabelecimento do câncer terão
efeito em alguns processos celulares, como, por exemplo, circuitos de diferenciação, circuitos de viabilidade, proliferação e mobilidade. Essas vias todas têm alguns pontos que são muito importantes, são utilizados como exemplo de classes que vão explicar toda a causa dessa origem. Então, ativação de vias como beta-catenina, das caderinas, MAP-quinase, a família BCL2, as MADs, P21, P16, são todas processos celulares extremamente indispensáveis para o controle desses circuitos que são protótipos de processos que regulam o desenvolvimento e progressão de neoplasias de maneira geral. Caracteristicamente, os tumores ou as unidades neoplásicas, elas são heterogêneas, elas não são compostas exclusivamente de células neoplásicas. Elas possuem células-troncos específicas que dão origem e mantêm essas neoplasias, as células tumorais ou células cancerígenas, as células inflamatórias imunes que vão permear esse ambiente, alguns outros componentes celulares envolvidos na construção do microambiente, como fibroblastos, células endoteliais, pericitos e algumas células com capacidade de invadir e se espalhar. Então, todo câncer é uma doença genética causado por alterações moleculares e também do ponto de vista tecidual é heterogêneo, composto tanto por células neoplásicas como por células não neoplásicas, que além de fazer parte daquele microambiente, também facilitam, dificultam, interagem com o clone neoplásico. Como eu disse, inicialmente foram propostos aqueles 6 hallmarks do câncer em 2002 e em 2011 esses mesmos autores, Douglas Hanahan e Robert Weinberg, atualizaram, adicionaram 4 novos processos que são considerados hoje centrais para o desenvolvimento, estabelecimento, desenvolvimento e progressão do câncer. Então, adicionaram a sinalização proliferativa, a evasão de processos de controle de crescimento celular, capacidade de replicação imortal, indução de angiogênese, ativação, invasão e metástase, foram agora incluídas a destruição de mecanismo de evasão do sistema imune, a inflamação, instabilidade genômica e mutação e a desregulação da energia celular, ou seja, o metabolismo das células do câncer também é alterado como causa ou consequência do processo neoplásico. E a todos esses 10 atuais hallmarks do câncer, existem exemplos de como nós podemos atingir ponto a ponto desses hallmarks. Alguns com inibidores específicos, alguns processos celulares um pouco mais complexos, aqui como exemplo a ativação de anticorpos monoclonais anti-CTLA4, também como exemplo o eixo PD1-PDL1, que recentemente
foram laureados com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, inibidores de telomerase, inibidores de PARP, proteínas pró-apoptóticas, enfim. Cada um dos processos que estão associados ao desenvolvimento da neoplasia, aqui categorizados, tem como alvo alguma estratégia terapêutica para impedir que aquilo se estabeleça e possa ser um possível alvo terapêutico, muitos desses já com sucesso estabelecidos na prática clínica. Tá? Isso é uma visão geral sobre câncer. E agora uma visão geral sobre o tecido hematopoético e como tudo isso se dá. Então, o início desse tecido se dá na hematopoese, que por definição é o processo de produção de células do sangue. Ele é responsável pela autorregeneração desses elementos terminais do sangue e se dão a partir de células-tronco hematopoéticas. Essa célula-tronco ela se divide, se diferencia, se especializa até alcançar o nível dessas células terminais e através de um processo de proliferação e diferenciação. A medula óssea, ou seja, que cedia a hematopoese no adulto, é considerada o tecido mais regenerativo entre todos que nós possuímos, responsável por produzir mais de 1 trilhão de células por dia. Como nós falamos anteriormente, o câncer é uma doença genética causada por alterações moleculares. Quanto mais uma célula divide, maior a probabilidade de se adquirir alterações moleculares que podem levar ao câncer. Então, é natural que um tecido regenerativo, como o hematopoético, tenha como resultado, eventualmente, o desenvolvimento de neoplasias. E a cada uma dessas células que nós vemos aqui exemplificadas, nós temos possibilidades de alterações que irão conduzir a processos neoplásicos que nós vamos delinear mais para frente. Então, a hematopoese, classicamente, historicamente, é um processo hierarquizado que parte, como eu disse, de uma célula-tronco hematopoética primitiva que tem capacidade multipotente, ou seja, ela não se diferencia em qualquer tecido, mas ela tem uma capacidade de diferenciação e de autorrenovação, por isso que se caracteriza como célula-tronco. E dependendo de um balanço de proteínas e receptores, ela pode se diferenciar em progenitores cada vez mais maduros, dando origem aos elementos terminais. Aqui, como exemplo, temos as plaquetas, os eritrócitos, os monócitos, os granulócitos e as células linfóides, principalmente os linfócitos T, P e NK. Como eu disse, classicamente, há uma hierarquia partindo de uma célula-tronco mais primitiva até os elementos hematopoéticos terminais. Atualmente, as novas metodologias têm permitido refinar o entendimento sobre esse processo, de como isso pode ser regulado. E hoje a gente entende que há mais flexibilidade. Um determinado progenitor, mesmo já diferenciado, pode dar origem a outro, voltar a um estado mais primitivo e dar origem a outro também mais diferenciado, a depender daquilo
que o nosso corpo precisa no momento. Um exemplo laboratorial disso é a reprogramação in vitro a partir de células diferenciadas, terminais, com um coquetel de reagentes e manipulação genética. A gente pode hoje reprogramar uma célula diferenciada em célula-tronco induzível, pluripotente, com um protocolo das IPS, que também laureou o pesquisador Yamanaka por essa descoberta. Então, a gente descobriu in vitro, no laboratório, que é possível pegar uma célula diferenciada, transformar numa célula tronco pluripotente, e depois a gente observou que no nosso corpo isso também acontece. Uma célula mais diferenciada pode regredir um pouco e dar origem, a partir disso, para uma célula de uma outra linhagem. E isso tudo é possível porque o nosso genoma ele é razoavelmente estático. Então, se a gente tem no genoma, é possível que a gente consiga remodelar a nossa célula para fazer com que aquilo que o nosso corpo produza aquilo que a gente precisa. Então, hoje a hematopoese ela não é algo tão quadrado como isso ou isso. Ela é algo mais dinâmico, ainda hierarquizado, mas com algum dinamismo, podendo voltar e dar origem a outras células. Como eu disse, em adultos, a hematopoese é sediada na medula óssea, interior de ossos longos. E o tecido hematopoético ele é composto, naturalmente, por todos aqueles progenitores que nós vimos há pouco, responsáveis pela hematopoese, estão organizadas, estruturadas na medula óssea, e a medula óssea é composta por osso, fragmentos ósseos, e por tecido hematopoético, são essas células aqui, e por tecido adiposo. Os adipócitos são a fonte energética para a hematopoese, pois, por ser o tecido mais regenerativo, gasta-se muita energia para produzir. Vocês lembram das aulas de bioquímica, que o tecido adiposo ele é muito eficiente com relação ao armazenamento de energia. Num volume pequeno, se tem bastante matéria-prima para bastante energia. Então, o tecido hematopoético faz uso do tecido adiposo como reserva energética. Em maior aumento, nós podemos ver os adipócitos, o tecido hematopoético permeando o interior da medula e alguns vasos aqui organizados no corte histológico. Então, como eu disse, a hematopoese é sediada no interior de ossos longos, na medula óssea, no adulto, e essa heterogeneidade celular se dá o nome de microambiente. Microambiente é essa composição de células hematopoéticas e as células que compõem o estroma. Esse estroma, por sua vez, é responsável por produzir matriz extracelular, fatores solúveis que vão permitir o crescimento, determinar que tipo de diferenciação é requerida naquele momento, naquela região, e também, através de interações celulares, permite o aprimoramento da hematopoese, no sentido de refinar. Agora eu preciso de mais hemácia, agora eu preciso de mais plaqueta, de mais granulócito, e o microambiente é responsável por regular esse processo. Por definição, célula tronco hematopoética é uma célula capaz de reconstituir a hematopoese. E isso se deu através de uma série de descobertas históricas. Há mais de um século, Maximow estabeleceu que a hematopoese é organizada em uma hierarquia derivada de um precursor comum. Ainda não existia o termo célula-tronco. Há pouco mais de 60 anos,
Lawrence e colaboradores identificaram que a falência de medula óssea era uma consequência de radiação e havia recuperação após injeção de células da medula óssea ou baço de doadores não irradiados, isso utilizando camundongos como modelo. E o conceito atual de célula-tronco foi estabelecido na década de 60, trazendo a ideia de que esse progenitor único seria capaz de reconstituir todos os componentes hematopoéticos finais, tanto mieloides quanto linfóides. Com o avanço científico, foram descobertos anticorpos contra antígenos que permitiam a identificação e discriminação das células. E assim a gente conseguiu caracterizar a hematopoese. Então, para concluir, como conceito, a célula-tronco hematopoética é uma célula capaz de reconstituir a hematopoese em receptores letalmente irradiados ou aplásicos, que não tenham mais medula óssea. Tá? Então, se a gente coloca uma célula-tronco hematopoética em um receptor que foi letalmente irradiado, que não possui mais tecido hematopoética, essa célula-tronco hematopoética, sendo capaz de reconstituir a hematopoese, é funcionalmente caracterizada como célula-tronco hematopoética. Ela tem que ter capacidade de diferenciação em todos os elementos terminais do tecido hematopoético. Como eu disse, o desenvolvimento científico permitiu a identificação de marcadores de superfície ou intracelulares que discriminam a célula-tronco hematopoética dos progenitores mais maduros dos elementos terminais. Conforme nós perdemos capacidade de autorrenovação, nós observamos um aumento do grau de diferenciação, de especialização celular, fazendo com que essas células percam características imaturas, ganhando função. É importante também destacar um outro conceito. Primeiro, nós falamos anteriormente, a célula-tronco hematopoética, ela deve ser capaz de reconstituir a hematopoese. A célula-tronco hematopoética, ou qualquer célula-tronco, na verdade, ela tem uma característica chamada de autorrenovação. Essa autorrenovação significa que no processo de divisão, ela passa por um processo assimétrico. Uma célula filha é diferenciada, uma célula filha é igual à célula original. Isso se dá o nome de autorrenovação. E ele é necessariamente produto de uma divisão celular assimétrica. Tá? A autorrenovação é característica de célula-tronco. Senão, todos teríamos falência de qualquer tecido que precise de célula-tronco. E a gente precisa de célula-tronco no tecido hematopoético, a gente precisa de célula-tronco no fígado, a gente precisa de célula-tronco na pele, a gente precisa de célula-tronco no intestino, em quase todo epitélio, na verdade. Porque são coisas que a gente está continuamente substituindo. Toda célula-tronco precisa autorrenovar, precisa dar origem a elementos terminais com funções, a células especializadas. Isso é o conceito prático do que é célula-tronco. Essa divisão, esse processo todo é regulado de maneira muito complexa. Como eu disse, tem uma regulação que é mediada pelo microambiente, pelas células estromais. E existe também os fatores endócrinos. Como principais exemplos, nós citamos os fatores produzidos pelos rins, pelo fígado, como por exemplo a eritropoietina, trombopoietina, que são responsáveis pela produção, mais especificamente, de eritrócitos e plaquetas.
Então eles secretam à distância esses fatores solúveis que vão chegar na medula óssea e induzir a produção desses elementos. Os macrófagos do corpo todo e os fibroblastos são responsáveis pela produção do fator estimulante de colônias granulocíticas, liberam isso na circulação e na medula óssea vai induzir a produção dos granulócitos. Tá? Então, existe uma série de sensores longe dos tecidos hematopoéticos, como exemplo aqui rins, fígado, que vão regular o processo de hematopoese. A hematopoese ela também é regulada em nível transcricional. Tá? Um pouco agora de nerdice de genética. E isso é muito importante. Né? Nós temos uma diversidade enorme de células no nosso corpo, cada uma exercendo a função específica para a qual foi produzida. E tudo isso parte de células que possuem o mesmo genoma. O que quer dizer que, como que coisas que têm a mesma base sobre a qual serem reguladas, que é o genoma, possuem funções tão diferentes. E tudo isso se dá na regulação da transcrição. Tá? Então, os processos que regulam a transcrição são extremamente importantes para qualquer processo patológico que tenha origem genética, especialmente para as alterações genéticas adquiridas, que são os exemplos da vasta maioria dos cânceres, especialmente também as neoplasias hematológicas. Tá? Mais uma vez, conceito: câncer é doença genética causada por alterações moleculares. Informação nova, muitas vezes tendo como consequência o controle da transcrição. Tá? Tem coisinhas que a gente precisa saber para o resto da vida. O DNA replica e volta a ser DNA. Ele é transcrito a RNA e traduzido a proteína, que é a informação do genoma. Tá? São coisas que a gente precisa saber sempre. Essas alterações, ou na verdade o processo que regula a hematopoese em nível celular, em nível molecular, envolve o controle da transcrição, por meio de fatores de transcrição específicos, controle de proteínas e genes ROX, regulação epigenética, que também controla a transcrição, e microRNA, que também é um tipo de epigenética e vai controlar a transcrição. Então, todo esse processo aqui, que tem como efeito lá aqueles fatores solúveis, terão também como consequência a programação da célula, que vai passar a expressar mais ou menos determinado conjunto de fatores de transcrição, fazendo com que haja uma reprogramação celular responsável por esse processo de diferenciação, ou mesmo de auto-renovação, quando a gente está falando de célula-tronco. Tá? O tecido hematopoético, como eu disse, é o mais regenerativo de todos os tecidos, e são divididos em alguns subtipos celulares. Como exemplos, nós citamos as hemácias, que é o elemento celular mais volumoso do sangue e constitui-se de 24 trilhões aproximadamente no nosso corpo, com sobrevida média de aproximadamente 120 dias. Os granulócitos são compostos por neutrófilos, eosinófilos e basófilos, constituem-se de 5 a 2 bilhões no total e tem sobrevida média de horas, poucas horas a dias. Os linfócitos
São aproximadamente entre 2 e 6 bilhões ao todo, com sobrevida média aí de semanas a anos. Graças a isso, nós temos imunidade e por causa dos linfócitos B de memória, que armazenam lá conosco para bastante tempo, ou para a vida toda muitas vezes, as informações que a gente precisa para produzir anticorpos, os monócitos, de 0,3 a 1 bilhão no total, também vivem de semanas a anos. Os monócitos, como peculiaridade, eles migram para tecidos e passam a ter funções específicas para cada tecido. Diferenciam-se macrófagos em outros tipos celulares, dependendo do tecido que estiverem. E as plaquetas, responsáveis pela hemostasia, para a parte celular da hemostasia, são responsáveis pelo controle e contenção de sangramentos, vivem em média 10 dias, sobrevivem em média 10 dias. Bem, nós vimos agora a parte normal, né, responsável pela produção dos elementos sanguíneos. E aqui a gente vai trazer um exemplo de como esse processo celular pode ser desregulado e dar origem a processos alterados, processos neoplásicos alterados. Então, as leucemias podem ser classificadas de acordo com a origem celular em mieloide ou linfóide, que são os dois braços da hematopoese. Linfócito é linfóide, o que não é linfócito é mieloide, automaticamente. E podem ser classificadas em agudas, quando comprometem células que não têm capacidade de diferenciação terminal, ou seja, acumulam-se precursores, ou crônicas, quando têm capacidade de diferenciação terminal. Tá? Então, retomando alguns conceitos, a hematopoese é um processo hierárquico que passa por diversos progenitores, por se tratar de tecido mais regenerativo. Muitos desses progenitores proliferam bastante, sobretudo em algumas condições de estresse, e aleatoriamente, e dependendo de hábito de vida, predisposição familiar, ou uma série de condições intrínsecas e extrínsecas, podem acumular alterações moleculares que darão origem a um processo leucêmico. Essa célula original que dá início a esse processo nós chamamos de célula tronco leucêmica, e dela parte a célula que compõe o bulk, né, aquele conjunto de células neoplásicas. O processo de maturação das células mieloides parte de uma célula que nós chamamos de mieloblasto e vai diferenciando entre intermediários, que chamamos de promielócito, mielócito, metamielócito, bastonetes ou bastões, e segmentados. Essa célula inicial aqui, por mais que seja imatura, seja um blasto, como nós dizemos, ela já está diferenciada para o componente mieloide e vai, em última instância, dar origem a granulócitos. Então, na escala daqui do progenitor da hematopoese, nós temos já células no final do estágio, mas o mieloblasto ainda é uma célula imatura, não tem função adquirida, mas já é uma célula um pouco mais diferenciada, já tem a definição de linhagem, por exemplo. Conforme a célula divide, e ela divide até em mielócito,
ela vai diferenciando, especializando e perdendo a capacidade proliferativa. De metamielócito para frente, a célula só amadurece. Tá? Então, essa aqui é a ordem de maturação de granulócitos, como exemplo aqui de maturação mieloide. Os mieloblastos e promielócitos, que são os progenitores mais imaturos, são ausentes normalmente no sangue periférico e têm frequência de até 5% na medula óssea. Acima disso, configura alguma anormalidade hematológica. À esquerda, aqui, nós temos um exemplo de uma medula óssea normal, permeada de células imaturas, células maduras, progenitores eritróides, outros progenitores, hemácias, uma heterogeneidade celular normal para a medula óssea. E aqui nós temos o aspecto monótono da leucemia aguda, em que nós vemos a infiltração de células imaturas semelhantes a mieloblastos. Isso aqui é característica da leucemia mieloide aguda. Uma outra característica da leucemia mieloide aguda é a presença dessas estruturas aqui, que nós chamamos de bastonete de Auer, que são acúmulos de grânulos associados à diferenciação granulocítica. Então, quando a gente observa isso associado ao aumento de células imaturas, a gente pode indicar a probabilidade de o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Atualmente, esse diagnóstico, segundo recomenda a OMS, ele é feito com base em alterações genéticas recorrentemente identificadas. Então, segundo a OMS, o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, ele é realizado segundo a identificação de alterações genéticas recorrentemente identificadas nesses pacientes. Então, existem aqui uma série de alterações que são encontradas nos pacientes com LMA e, quando identificadas, é possível fechar o diagnóstico, e quando não, elas são classificadas de acordo com os aspectos morfológicos e imunofenotípicos. Então, aqui dando destaque a essas alterações moleculares recorrentemente identificadas, nós temos as alterações, as translocações de bom prognóstico, a translocação 821, inversão do cromossomo 16, a leucemia promielocítica aguda e algumas outras um pouco mais raras. Pensando de maneira mais objetiva, as alterações moleculares que são identificadas em leucemia mieloide aguda, elas podem ser classificadas, arranjadas em duas classes. As mutações de classe 1 são responsáveis por garantir proliferação e vantagem na sobrevida. Ou seja, a célula que adquire essas mutações, ela vai viver mais ou ser mais resistente aos processos de controle de proliferação celular. As mutações de classe 2 são responsáveis pela parada no processo de diferenciação. Por isso que essas células vão se acumular imaturas. Tá? Então, uma mutação induz o processo proliferativo, a outra mutação impede que aquela célula diferencie. Então, a gente vai acumular células imaturas, de origem mieloide. Isso que a gente chama de
leucemia mieloide aguda. Tá? Um novo conceito que isso traz à tona é de que a leucemia mieloide aguda é uma doença que não surge casualmente. Ela precisa necessariamente de um conjunto razoavelmente heterogêneo para que aconteça. Aqui, por exemplo, pelo menos 2 mutações. Então, expandindo um pouco a diversidade clonal em leucemia mieloide aguda, sobretudo com os avanços nas metodologias de sequenciamento, tem permitido a gente caracterizar cada vez melhor os pacientes com LMA. Então, existem os eventos precoces que iniciam bem precocemente e acometem a hematopoese normal. Essas alterações estão associadas a alterações epigenéticas, mutações em genes reguladores da epigenética, como DNMT3A, TET2, IDH1 e 2, e algumas daquelas translocações que nós vimos que são responsáveis pelo diagnóstico de entidades de LMA. Nestes clones, clone é essa célula que surge uma nova alteração genética e a partir desse momento ela é diferente da célula normal, porque ela tem uma mutação, uma translocação ou algo que valha. Então, a partir do momento em que surge uma nova mutação, surge um clone e nesse clone um segundo hit, um segundo processo molecular vai afetar outras vias, vai complementar aquele primeiro processo alterado e vai dar origem à alteração. São os eventos tardios e são observados normalmente no diagnóstico, porque é esse segundo processo molecular que vai virar a chavinha de uma alteração clonal menor, que não tem muito significado prático, para virar uma doença clinicamente manifestada. Isso é feito, observado no diagnóstico, a gente consegue identificar esses clones ao diagnóstico, os pacientes são tratados com quimioterapia, o protocolo padrão de tratamento inclui quimioterapia padrão, normalmente com antracíclicos e algum outro agente combinado. O protocolo padrão inclui citarabina, mais um antracíclico, normalmente é daunorubicina ou algum outro antracíclico, doxorubicina, enfim. Então, a quimioterapia é capaz de induzir a remissão morfológica, que é frequência de células imaturas com frequência superior a 5%. Na medula óssea, isso é remissão morfológica, ou seja, a pessoa não tem mais sinal morfológico de doença. E com esse tratamento, que é o padrão, invariavelmente as pessoas voltam a ter a doença, que é a condição que nós chamamos de recaída, recidiva. Essa recidiva pode se dar pelo ressurgimento do clone maior, ou seja, a terapia diminuiu só a carga leucêmica, logo aquilo voltou. Pode derivar de um clone menor, diferente do inicial, que no começo era pequeno e passou a ser um clone majoritário, por seleção mesmo da quimioterapia, por evolução genética causada pelas mutações induzidas pela quimioterapia, que é um processo que induz muita mutação também, ou pelo surgimento de um novo clone que costuma ser um pouco mais raro, mais comum. O ressurgimento do clone, um clone menor pré-existente ou evolução clonal mesmo, a partir com a aquisição de novas mutações. Então, é assim que a gente entende a LMA hoje, um conjunto
de doenças heterogêneas, como nós vimos pela classificação da OMS. Existem várias entidades, né, várias doenças associadas, chamadas de LMA. São molecularmente heterogêneos. Hoje, a gente trata todo mundo do mesmo jeito e, como consequência, a gente tem respostas insatisfatórias. A LMA é uma doença que mata bastante, e o tratamento ainda não é tão bom. Muita gente volta a ter a doença depois de curado. Então, por isso que a gente trabalha para otimizar o processo de diagnóstico, identificação de pacientes em risco aumentado que possam ser submetidos a terapias de mais alto risco para ter benefício terapêutico e para a proposição de terapias mais aprimoradas. Então, destrinchando um pouquinho aquelas entidades que nós vimos agora há pouco, a primeira que nós vamos citar é a leucemia promielocítica aguda. Ela é causada por uma translocação, normalmente, em 98% dos casos, uma translocação entre os cromossomos 15 e 17, entre os braços longos dos cromossomos 15 e 17, que justapõe os genes PML e RARA, e o seu análogo, né, RARA-PML, mas é o PML-RARA, esse gene de fusão responsável pelo surgimento do fenótipo de leucemia promielocítica aguda. Os outros 2% são outros genes rearranjados com o RARA, ou seja, a parada de diferenciação causada por esse receptor responsável pela fisiopatologia molecular da leucemia promielocítica aguda. Dentre as leucemias mieloides agudas, a LPA corresponde a aproximadamente 20-25%. Ela é historicamente chamada do subtipo M3 ou M3 variante, segundo a classificação franco-americana britânica. Ela é caracterizada por manifestações hemorrágicas ao diagnóstico, e por isso que precisa ser rapidamente tratada, e é caracterizada pelo acúmulo de promielócitos na medula óssea ou no sangue periférico. Essa doença, especificamente, como foi visto agora, é associada à disfunção do receptor do ácido transretinóico alfa, que é o ATRA. Então, PML rara se junta, forma um gene de fusão e impede que essa célula se diferencie, pois o ATRA é um importante indutor de diferenciação granulocítica. Mas sabendo dessa fisiologia, da importância do ATRA para a diferenciação granulocítica, propôs-se o tratamento com o ATRA, que é um análogo da vitamina A, e aqui a gente pode ver um exemplo de promielócitos, células imaturas, se diferenciando sob a ação do ATRA. Então, hoje existe uma classe de doenças, de medicamentos que são indutores de diferenciação. Como o problema dessa célula é que ela não diferencia terminalmente, dando um remédio, um medicamento que é capaz de fazer essa célula diferenciar, nós superamos o problema, pois essa célula diferencia, naturalmente entra em apoptose e nós não temos mais os problemas causados por essa célula imatura. Então, o tratamento com a ATRA revolucionou uma doença que era letal em 70%, 80% dos casos, passou a ser a leucemia aguda de melhor prognóstico. Hoje no Brasil, a gente tem uma expectativa de vida para os pacientes recém-diagnosticados com LPA de aproximadamente 80%, 85% de sobrevida.
em longo prazo. Então, é uma doença de bom prognóstico hoje que nós estabelecemos a terapia com diferenciação utilizando o ATRA. Outro subtipo de leucemia mieloide aguda de bom prognóstico são as que nós chamamos de CBF leuquímias. CBF de Core Binding Factors, ou seja, fatores de ligação associados ao core, ao núcleo. Esse conjunto de fatores de transcrição são um conjunto heterodimérico composto pelas unidades CBF-beta e AML1, atualmente chamado de RUNX1. Então, esse heterodímero se liga a regiões específicas de regulação de transcrição para controlar a transcrição de genes relacionados ao desenvolvimento mieloide e linfóide. A translocação 821 impede a função do RUNX1, que é essa unidade AML1 aqui, e a inversão do 16 impede a função do CBF-beta, que é essa função aqui. Então, quer seja por essa ou esta subunidade, ambas, o complexo torna-se inativo e os genes regulados por esse conjunto aqui por esse heterodímero param de ser expressos. Esses genes param de ser expressos e com isso as células não conseguem diferenciar. Um outro exemplo de entidade diagnóstica segundo a Organização Mundial de Saúde incluem mutações no NPM1. Eu esqueci de mencionar aqui, mas esse slide se refere a mutações em NPM1. Essas mutações acontecem no exon 12. Classicamente, o NPM1 é uma proteína que regula a transcrição. Então a gente pode ver aqui que ele se localiza no núcleo das células em verde. E aqui ele está localizado nas áreas de transcrição ativa, nos nucléolos. Tá? Quando mutado, ele transloca para o citoplasma e para de regular a transcrição. Também de fatores de transcrição importantes para a diferenciação mieloide. São as mutações mais comuns em leucemia mieloide aguda, acometem aproximadamente 1/4 dos pacientes e são ainda mais comuns para os pacientes com LMA, com cariótipo normal. Mais um exemplo de mutações em fatores de transcrição. Aqui, como exemplo, nós temos o CBP-alfa, que é um fator de transcrição importante de células-tronco até progenitores mieloides. Tá? Progenitores linfóides não expressam CBP-alfa. E os pacientes com LMA que possuem mutações em CBP-alfa são tidos como sendo de bom prognóstico, ou seja, respondem melhor à terapia. Terapia padrão, tá? Que habitualmente os pacientes recebem. E essa estratificação de risco, que a gente precisa fazer nos pacientes com leucemia mieloide aguda, ela responde por uma questão clínica muito relevante. Tá? À esquerda, nós temos o gráfico de sobrevida de pacientes com LMA associadas às Core Binding Factors, leuquímias, que são aquelas que eu mencionei há pouco, que possuem bom prognóstico. E por que elas possuem bom prognóstico? Nós percebemos que a sobrevida delas, quando tratadas com quimioterapia em altas doses, é melhor do que quando tratada em doses intermediárias e bem melhor
quando tratadas com doses baixas. Isso não é verdade para pacientes com LMA que não são de bom prognóstico. Aumentar a dose de quimioterapia só ajuda entre baixa dose e dose intermediária. Entre dose intermediária e altas doses não há incremento, não há benefício clínico. Ou seja, a gente só está intoxicando o paciente e não está melhorando a sobrevida dele. Mas o paciente com CBF e leuquimia não. A gente pode dar altas doses de quimioterapia, ele vai responder e vai ter alguma chance de ficar curado. Os pacientes que não têm esse subtipo de LMA de bom prognóstico, eles precisam receber um tratamento mais intenso, mais intensivo. Hoje, o que a gente tem à disposição é o transplante de células-tronco, quer seja autólogo para os pacientes de risco intermediário, quer seja alogênico para os pacientes de risco aumentado. Tá? Nós não vamos conversar muito sobre transplante nessa aula, porque é um assunto muito vasto, que caberia um tópico específico sobre isso. Pode ser fruto de uma aula no futuro, de uma conversa no futuro, mas fica aqui o registro de que os pacientes que têm LMA que não são de bom prognóstico, eles devem, de maneira ótima, serem transplantados, caso contrário, fatalmente voltarão a ter a doença e provavelmente vão falecer dessa doença em virtude da recaída. Tá? Então, a estratificação de risco permite fazer já em LMA uma terapia ajustada ao risco. Tá? Então, a estratificação de risco ela é hoje baseada, segundo o grupo europeu, segundo as mutações, as translocações associadas ao CBF, né? Translocação em 31 e versão 16, mutações em NPM1, sem mutações em FLT3 e mutações em CBP-alfa, como nós vimos agora há pouco. São consideradas de alto risco uma série de alterações citogenéticas que afetem o P53, monossomia ou deleções no cromossomo 5 e 7, translocação 922, rearranjos envolvendo o GNMLL, inversão do cromossomo 3, translocações 6 e 9, cariótipo complexo, cariótipo monossomal, que é caracterizado por monossomia autossômica em mais que 2 cromossomos, e o que não for de baixo ou alto risco entra no bolo de intermediário. Isso hoje é o padrão de estratificação de risco que se segue mundialmente para as LMAs. Então vocês viram que o cariótipo é ferramenta indispensável tanto para diagnóstico, para cumprir os requisitos que a Organização Mundial de Saúde recomenda, quanto para estratificação de risco. Tá? Dentro desse encontro organizado, esse presente encontro organizado, teremos, vocês terão acesso a uma aula com a Juliana, minha contemporânea de mestrado, a quem eu à distância felicito, que vai falar com vocês sobre a importância da citogenética para diagnóstico de pacientes com leucemias. Eu não vou entrar, até porque eu não sou especialista, muito menos em comparação a ela, mas eu vou ilustrar aqui alguns exemplos. Aqui nós temos um exemplo de um cariótipo normal masculino, XY, e aqui os cromossomos autossomos, ok, sem nenhuma alteração numérica ou estrutural. Aqui um cariótipo sem alterações estruturais, um cariótipo feminino,
XX, ele tem apenas uma monossomia do cromossomo 8. Esse caso aqui era normal, essa monossomia aqui ela foi uma perda aleatória dessa metáfase especificamente. Mas a ferramenta da citogenética ela cumpre papel também diagnóstico, como nós vimos aqui é um exemplo de um cariótipo feminino com a translocação 821, que é um tipo de CBF leuquímia de bom prognóstico. Nós podemos ver aqui que o cromossomo 8 perde um fragmento do seu braço longo e o cromossomo 21 ganha um pedaço também no braço longo do seu braço longo. Aqui nós temos um exemplo no cariótipo masculino, XY, com translocação 9 e 22, criando o cromossomo Filadélfia, que é esse resíduo de cromossomo 22. E isso aqui é associado ao diagnóstico de leucemia mieloide crônica, mas quando encontrado em pacientes com leucemia mieloide aguda, é considerado de prognóstico adverso. Aqui nós temos um cariótipo feminino de uma paciente com translocação 15-17, então o braço longo do cromossomo 17 é translocado para o cromossomo 15, gerando o gene de fusão PML rara, associado ao diagnóstico de leucemia promielocítica aguda. Agora um exemplo de um cariótipo complexo, uma confusão do ponto de vista citogenético. E aí consegue ver que é de uma mulher, mas há uma série de alterações. Temos deleções aqui no braço longo do cromossomo 5, translocações entre os cromossomos 3 e 12, algumas monossomias, algumas adições, mais algumas monossomias. Então, são coisas que a gente identifica regularmente em pacientes com LMA. Aqui um outro exemplo de cariótipo complexo de um paciente com leucemia mieloide aguda. Notem que ambos possuem deleções no braço longo do cromossomo 5, que por si já caracteriza paciente de risco aumentado. Mas além disso, eles possuem também cariótipo complexo, né, que se caracteriza por mais do que 3 alterações citogenéticas, quer sejam estruturais, quer sejam numéricas. Então, são pacientes de risco adverso que devem, quando em remissão, serem submetidos ao transplante. Tá? Essa estratificação de risco que a gente conversou brevemente, ela consegue distinguir pacientes. Isso aqui é a sobrevida global, a probabilidade de sobrevida global, e a gente vê que a probabilidade diminui conforme o risco aumenta. Então, sim, a gente consegue identificar pacientes com risco aumentado. E isso daqui são pacientes que foram tratados de maneira muito similares. E a gente fica inconformado de tratar igual pacientes diferentes. Então, a gente precisa otimizar. Nós temos alguma série de coisas em curso, estudos sendo desenvolvidos, que o objetivo é exatamente oferecer respostas terapêuticas melhores, porque a gente ainda é obrigado a confrontar-se com gráficos como esse. Tá? Isso aqui é um estudo europeu, então a realidade no Brasil é um pouco pior pela questão de infraestrutura no sistema público de saúde. Então a gente consegue identificar pacientes de risco aumentado que precisam de uma atenção diferente. O que a gente precisa hoje é desenvolver tratamentos que permitam
que essas pessoas tenham uma chance um pouco melhor após receberem o diagnóstico. E para isso eu queria usar como exemplo um protótipo de uma doença que, na minha opinião, é a doença hematologicamente falando mais bonita. Não é mórbido mais falar nesses termos, pois é uma doença que já está curada graças aos esforços que foram desenvolvidos para tratamento dessa doença especificamente. Então, a leucemia mieloide crônica agora, diferentemente da leucemia mieloide aguda, é uma doença que a célula tem a capacidade de diferenciação terminal. Tá? Essa doença ela é causada em 95% dos casos pela translocação 922 que nós vimos agora há pouco, que produz o cromossomo Filadélfia. Essa translocação tem como resultado a justaposição dos genes BCR e ABL. Tá? Então, esse gene de fusão, BCR-ABL, quando em uma célula-tronco hematopoética, desvia a maturação para uma célula que vai ter capacidade de autorrenovação e vai produzir um clone leucêmico que dará origem à leucemia mieloide crônica. Existem algumas isoformas do cromossomo Filadélfia, do gene de fusão, na verdade, né, do BCR-ABL, que são nomeados a partir de seus pesos moleculares, P190, P210 ou P230. P210 e P230 são associados à leucemia mieloide crônica e os pacientes com LMA que possuem o BCR-ABL, eles normalmente possuem a isoforma P210. A forma P190 é normalmente encontrada em pacientes com leucemia linfóide aguda, tá? Que é uma outra coisa, um pouco à parte daquilo que nós temos conversado. E por que isso me parece um protótipo, um exemplo, um paradigma importante para a nossa área? Porque o BCR-ABL justapõe o ABL, que é uma proteína tirosinoquinase, que ativa vias de proliferação, diferenciação celular e de inibição da apoptose. E por ser uma proteína tirosinoquinase, precisa receber uma molécula de ATP que irá doar grupo fosfato para os substratos que serão fosforilados, ativando as vias reguladas por ABL. Então, o mesilato de imatinib é um inibidor tirosinoquinase que compete com o sítio de ativação, o sítio de ligação do ATP, impedindo que os substratos sejam fosforilados e inibindo, como consequência, as vias que eram indiscriminadamente ativadas pelo BCR-ABL. Então, é um racional razoavelmente lógico, razoavelmente óbvio, que foi muito bem sucedido. Atualmente, nós temos que os pacientes que recebem diagnóstico de leucemia mieloide crônica têm sobrevida similar às pessoas que não têm leucemia. Então, as pessoas conseguem ter hábitos saudáveis. É um tratamento ambulatorial, as pessoas não precisam ser internadas para receber esse tratamento. E revolucionou. O mesilato de imatinib criou a classe de compostos que hoje são conhecidos como inibidores de tirosinoquinase e, de fato, como disse, revolucionou o tratamento, ofereceu um tratamento curativo para uma doença que era letal para todos os pacientes. Então, o que a gente trabalha para desenvolver é ter terapias cada vez mais eficientes para as doenças que são específicas, identificar os grupos específicos que se beneficiam de determinadas terapias. Nós já temos uma série de exemplos que servem a esse propósito. Tá? Então,
lá do começo da nossa conversa. Nós temos aqui algumas drogas que têm efeitos sobre alguns reguladores epigenéticos. Aqui embaixo nós temos as enzimas que realizam modificações epigenéticas. Então tem alguns inibidores desses epigenetic writers, tá? São desregulados em diversos processos neoplásicos e em LMA também. Temos também inibidores das enzimas que identificam as alterações epigenéticas, que são chamados de epigenetic readers, aqui exemplificados para as proteínas de bromodomínio. E temos também como exemplo aqui a LSD, que é uma epigenetic eraser, que apagam as modificações epigenéticas. Todos esses exemplos aqui de drogas epigenéticas são mais, como posso dizer, indiscriminadas, não são tão específicas assim. Ou seja, não é um tratamento para um grupo específico, é porque é um processo que está alterado no desenvolvimento da leucemia em muitos pacientes. Tá? Existem alguns outros um pouco mais específicos, como por exemplo inibidores de proteínas do esplasiosoma, que só podem ser pensados em ser utilizados para pacientes com mutações em algum desses genes. E o mais importante desse gráfico aqui são os inibidores de NPM1. Como eu disse, NPM1 é o gene mais frequentemente mutado em pacientes com LMA. E aqui nós temos um exemplo de um inibidor de NPM1 que se liga à proteína no citoplasma e impede que ela fique vagando, salteando no citoplasma. Se o NPM1 não está no núcleo, que é para onde ele deve estar, ele está no lugar errado. E aí o inibidor se liga e impede que ele fique causando as alterações moleculares que o NPM1 mutado causa. Nós já temos alguma consequência prática desse tratamento. Aqui nós temos os exemplos aqui, azacitidina e decitabina, que são drogas epigenéticas atualmente utilizadas para pacientes idosos com leucemia mieloide aguda ou com síndrome mielodisplásica. E nós vemos aqui em azul que os pacientes tratados com azacitidina têm sobrevida melhor do que os pacientes tratados com terapia de suporte, ou seja, adiciona uma terapia com uma chance de sobrevida aumentada para pacientes que antes não seriam elegíveis à quimioterapia intensiva. Os pacientes idosos não têm condições de receber quimioterapia intensiva. Vocês também vão ver uma aula sobre os efeitos da quimioterapia, sobretudo no sistema cardiovascular, os efeitos no coração que a quimioterapia pode ter, não, né? Exerce. Então, os pacientes idosos não são elegíveis. E aqui é um exemplo de um estudo que reuniu pacientes idosos com leucemia mieloide aguda. E é um exemplo da azacitidina, que é uma droga que pode ser utilizada com sucesso nesses pacientes. Mais recentemente, a incorporação do tratamento da azacitidina com o inibidor da proteína anti-apoptótica BCL2, chamado de venetoclax, melhorou ainda mais esses resultados e induziu respostas duradouras nesse grupo de pacientes. Então a gente já está começando a incorporar e os protocolos já estão sendo ajustados a depender da demanda. Né? E mais algum exemplo de como nós temos atingido tratamentos mais específicos. Nós temos alguns inibidores que atingem aquelas vias que nós vimos lá no começo. Aqui, por exemplo, inibidores de MAP quinase,
Aqui o imatinib inibindo a ativação do receptor KIT, inibidores de PI3K, AKT e mTOR. O ATRA aqui como exemplo de agente indutor de diferenciação. Os inibidores de FLT3, que são a última revolução que nós tivemos em leucemia mieloide aguda, com mutações em FLT3. Então, atualmente, nós temos o midostaurin aprovado para pacientes com leucemia mieloide aguda associados a mutações em FLT3. Então, nós já temos mais uma terapia-alvo aprovada para tratamento com benefício de sobrevida global. Os inibidores de DH1 e 2 mutado prometem ser também boas drogas de escolha para pacientes. Nós estamos esperando resultados mais conclusivos sobre os estudos clínicos, mas os primeiros resultados que já foram liberados são muito promissores. E aqui o exemplo do venetoclax, que eu falei há pouco, em combinação com a azacitidina, tem gerado respostas muito promissoras, especialmente para pacientes idosos, e até mesmo novas formulações terapêuticas como o CPX-351, que é uma nova formulação, uma nova composição dos mesmos quimioterápicos que são utilizados hoje, mas numa razão diferente e com a estrutura de lipossomos. Então, ao invés de fazer quimioterapia endovenosa, utiliza lipossomo, diminui toxicidade, aumenta especificidade e mais pacientes são elegíveis ao tratamento mais intensivo. São todos exemplos de tratamentos promissores e com a descoberta dos mecanismos moleculares associados ao desenvolvimento de leucemia mieloide aguda têm sido possíveis e tem melhorado a vida das pessoas que recebem esse diagnóstico. Tá? E como último exemplo, que é provavelmente a última fronteira do conhecimento sobre a qual nós estamos passando, eu queria falar um pouco sobre a terapia celular, usando como exemplo a terapia celular com células T-CAR. Né? O CAR se refere à expressão de um receptor de antígeno quimérico. Então, ele vai juntar pedaços de proteínas diferentes para otimizar a resposta imunológica. Então, a ideia da terapia com CAR T-cell é produzir células bioengenheiradas que são capazes de reconhecer características celulares específicas das células tumorais. Tá? Então, via de regra, a terapia com células T-CAR ela é uma terapia autóloga, ou seja, se colhe célula do próprio paciente, pode ser halogênica, ou seja, pega de um doador e depois utiliza para um paciente. No laboratório, essas células, os linfócitos T, são reprogramados para expressarem esse receptor T-CAR, e quando essas células estão expressando esse receptor quimérico, é devolvida para o paciente. No paciente, as células T-CAR são capazes de reconhecer a célula cancerígena e direcionar a resposta imune contra essas células, especificamente contra essas células. Então, resultados muito promissores em diversos tipos de tumor têm sido observados, já foi aprovado para uso nos Estados Unidos e na Europa a terapia T-CAR contra o CD19 para pacientes com LLA e com alguns tipos de linfoma, e tem se feito muitos avanços para pacientes com leucemia mieloide aguda. Os dois principais alvos para pacientes com leucemia mieloide aguda são o CD123 e o CD33. Vocês podem ver, essas proteínas elas são muito comuns nas células
precursores, tá? Então tem tanto aqui na célula-tronco, no progenitor linfóide, mieloide, no mieloblasto. Então, o CD103 ele pode ser observado em todos esses progenitores. E o CD33 ele é específico de células mieloides. Então a gente precisa contornar um pouco a toxicidade desses alvos, pois se você produzir uma terapia TCAR contra CD103, você terá como alvo todos esses elementos celulares, de tal sorte que pode gerar uma toxicidade que seja proibitiva ao tratamento. Pode gerar. Então, protocolos estão sendo estudados, mas o CD103 e o CD33 são os principais em avaliação atualmente para terapia TCAR. Para a terapia anti-CD33, tem um estudo clínico que está em andamento nos Estados Unidos, em que eles vão associar duas terapias celulares. Então, eles vão fazer uma férise de um doador para produção de uma célula, de uma CAR-T, né? Uma célula T que expresse o TCAR. E vão pegar também a célula tronco hematopoética de um paciente. Enquanto eles vão produzir a célula TCAR contra o CD33, eles vão nocautear, utilizando a tecnologia do CRISPR-Cas9, o CD33 da célula-tronco hematopoética dos pacientes da medula óssea, né, da célula-tronco do doador, e vão primeiro fazer um transplante de célula-tronco hematopoética no paciente com LMA, e em seguida, quando o paciente estiver recuperado do transplante, vão fazer a infusão com a célula TCAR para matar as células progenitoras residuais do processo de transplante, que poderiam dar origem às recaídas futuras. E nesse modelo aqui, as células progenitoras CD33 knockout estão livres da TCAR porque elas não expressam mais o CD33. Então, a gente está vendo até que ponto a ciência tem avançado e tem permitido melhorar a vida das pessoas. Tá? Pessoal, foi um prazer mesmo poder montar esse pequeno espaço para que nós pudéssemos conversar. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês de alguma forma. Espero poder vê-los em breve, mesmo que por uma ferramenta como essa, digital ou outra que seja. Eu quero reforçar mais uma vez que a ciência costuma oferecer respostas, costuma ser muito eficiente na resolução de problemas, que nós precisamos perseverar e trabalhar duro para que a gente ofereça soluções práticas aos problemas que a gente convive. Eu trabalho com hematologia, sou muito contente na minha área, muito feliz de trabalhar com o que eu trabalho. Espero que todos vocês encontrem uma área que vocês se vejam felizes e que tenham muito empenho e muita força de vontade para trabalhar, apesar de todos os pesares que todo momento ruim passa, essa pandemia passa, os outros percalços que nós estamos passando passarão também, e o trabalho científico sempre prevalecerá. Mais uma vez, muito obrigado. Aqui estão os meus e-mails para contato. Por favor, não hesitem em escrever, falar caso sintam necessidade ou queiram tirar qualquer que seja a dúvida, ou enfim,
para aquilo que vocês acharem necessário. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. Até uma próxima a todas e todos. Um abraço.